Bom dia, queridos amigos e irmãos da nossa congregação Cristo Redentor. Nesse domingo, queremos em primeiro lugar agradecer a todos vocês estarem aqui reunidos conosco virtualmente, mas certamente, como diz Jesus, onde 2 e 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estarei entre eles. E como Jesus é onipresente, Ele está conosco em todos os lugares onde vocês estiverem, seja vendo agora, assistindo agora ou mais tarde. Agradecemos sempre a participação e o prestígio que vocês nos oferecem. Nesse início de culto, tenho algumas informações iniciais a lhes passar. Em primeiro lugar, lembrar que o nosso pastor Tardelli está de férias nesse mês de janeiro, tendo havido no culto passado, no dia 10, a participação do pastor Aramis Jacobi. No dia de hoje, está sendo realizado esse culto com os leigos voluntários, no meu caso, no caso do Mateus, que vai nos dirigir a palavra, e também da participação aqui na transmissão do nosso querido Henrique Heller. E no próximo domingo, dia 24, teremos o estagiário Charles Kutz. E provavelmente no dia 31 de janeiro, novamente teremos o nosso pastor Tardelli fazendo essa transmissão. Tenho insistido com o pastor Tardelli que, eventualmente, ele estenda um pouquinho mais as suas férias para um descanso um pouco maior. Estou negociando com ele, ele está resistindo, mas vamos ver se ele, dia 31, estará ou não conosco. Com relação à pandemia, nós estamos adotando medidas de segurança, razão porque no mês de janeiro nós não temos cultos presenciais, apenas virtual como agora. Estamos adotando essa medida, função das notícias que temos, do recrudescimento da pandemia e também da nossa responsabilidade com os nossos congregados, poucos, mas alguns foram contaminados, e também a nossa responsabilidade enquanto responsáveis na sociedade em que vivemos. Por isso, o protocolo nosso aqui está sendo rigoroso. Peço desculpas, por exemplo, de eu estar aqui com a máscara, porém, por eu pertencer a um grupo de risco, devo cuidar disso também. Bom, em termos de informação, nós temos um primeiro slide, que foi, na realidade, o primeiro que já apresentamos, e que já tem sido utilizado desde o final do ano. Se vocês observarem, nesse slide inicial, está escrito: firmados em Cristo 2021, recebemos e compartilhamos perdão, vida e salvação. Por que está sendo apresentado esse slide? Queria explicar um pouco em termos até de conhecimento e estudo da nossa igreja. Explico. Porque a IELB, a cada quadriênio, ela faz um planejamento. Então, dos anos 2019 a 2022, ela definiu um tema para o quadriênio 2019-2022, que chama-se Firmados em Cristo. No ano de 2019, a nossa igreja tinha como subtema: seguimos e compartilhamos os ensinamentos dos apóstolos. No ano de 2020, ou portanto o ano passado, vivemos e compartilhamos o amor cristão. Essa é a razão porque agora, neste ano, vocês vão ver várias apresentações, vários slides com esse subtema 2021, recebemos e compartilhamos perdão, vida e salvação. E a igreja nos sugere, recomenda, como sino nós como congregação da Igreja Evangélica Luterana Brasil, que nós apresentamos sempre esse subtema. No ano seguinte, só para vocês saberem, de 2022, será oramos e compartilhamos Cristo para todos. A base bíblica para esse tema do quadriênio encontramos em Atos 2:42. E todos continuavam firmes,
seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo orações. Atos 2:42. E, para finalizar esse assunto do tema, eu vou distribuir a vocês no grupo de WhatsApp da igreja um PDF que foi elaborado pelo pastor Tardelli e Mário Fukui, que é professor do seminário da IELB e capelão da UBRA, em que eles desenvolvem o texto teológico sobre o tema Firmados em Cristo. É um assunto bem interessante, elaborado por esses dois pastores. E seguindo e aproveitando e pedindo licença ao nosso coordenador de ensino, Mateus, trago aqui o calendário do ano litúrgico, que ele já apresentou a vocês há 2 semanas atrás, em termos gráficos, e aqui temos mais em termos de uma dinâmica, mostrando os ciclos da igreja durante o ano, que é retroalimentado. Vocês podem ver ali na figurinha, se conseguirem ver, começa no advento, depois tem ali a manjedoura, e tem 3 homenzinhos ali que representam os 3 reis magos, que recentemente nós comemoramos a Epifania. E, portanto, eu não vou desenvolver mais, mas eles estão linkados à cor verde, vou explicar. Depois, durante o ano, vamos tendo outras cores que certamente o Mateus desenvolverá e nos explicará dentro do objetivo nosso de cada vez nós conhecermos mais as razões dos símbolos e dos temas que nos envolvem. E nesse aspecto, e somente objetivamente, no domingo de hoje, vocês podem ver os paramentos da igreja, eles estão todos na cor verde, e se o pastor aqui estivesse, ele estaria também com a estola verde. O que é que significa esse verde? Ele está iniciando nesse domingo, segundo domingo após a Epifania, 17/1, até o 5º domingo após a Epifania, 7/2. Qual a explicação para o verde nesse calendário da igreja? Ele representa a natureza. Eu acho que é uma coisa muito própria e atual. Ou seja, olharmos para a igreja, olharmos para a nossa sociedade que está à nossa volta com relação à natureza. E o que é que a relação da natureza tem com relação à igreja, além de cuidarmos dela? É em relação ao crescimento da natureza. Se não fossem os homens a destruindo, a natureza estaria sempre crescendo. Portanto, o crescimento da igreja é vista como uma relação direta com a natureza. O crescimento das florestas, das árvores, das sementes, dos animais, e isso é a missão dos crentes. Portanto, vocês vejam que está relacionado com a Epifania, na medida em que nós fomos apresentados como gentios a Jesus Cristo e que essa missão nos pertence. Tudo isso é para nós lembrarmos, refletirmos a esse verde. Esse verde significa o crescimento. Bom, essas são as informações iniciais, porque muitas vezes nós estamos na igreja e não entendemos por que é verde, por que é que em fevereiro passará branco, depois ficará preto, depois terá vermelho no Pentecostes, e assim peço ao Mateus que vá nos explicando o significado de cada cor. Após essa longa explicação, iniciemos então o nosso culto, invocando a Deus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Tenha um pouco de paciência com as minhas folhas aqui. Oremos a oração do dia.
Ó Deus, como é bom estarmos reunidos em Teu santo nome para Te louvar, ouvir a Tua palavra e, nesse instante, orar, pois estás nos escutando. Quando Teu Filho disse: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estarei com eles. Assim nós acreditamos nisso. Querido Salvador Jesus, o caminho, a verdade e a vida, nós te agradecemos pelo teu amor por nós. Tu nos permites conhecer a verdade a nosso respeito. Somos pecadores por nascimento e natureza, e não há em nós nenhum bem sequer, como iremos confessar. Mas nos permites conhecer toda a verdade a respeito do teu amor por nós. Entregaste a tua vida à morte de cruz em nosso favor e lugar. Morreste por causa dos nossos pecados. Ressuscitaste para que nós fôssemos religados ao Pai ao nos perdoar. Nós te agradecemos porque temos recebido tudo isso através dos meios que tu escolheste. O batismo, a pregação da palavra, que em instantes ouviremos, e a Santa Ceia. Nesses meios não há equívocos, erros, mentiras, mas a verdade do teu amor maravilhoso para conosco e a maneira carinhosa com que cuidas de nós. Entregamos a nossa vida em tuas mãos, com tudo que somos e que temos, nossas famílias, trabalho, estudos, planos. Sabemos que nos conduzirás muito bem aqui rumo aos céus, ao lugar que prometeste preparar para nós. Ajuda-nos a reconhecermos e viver a verdade e a testemunhar a verdade numa vida cristã fiel e dedicada ao Senhor. Confessemos os nossos pecados. Amados de Deus, de forma sincera,
vamos nos aproximar de Deus, que é o nosso Pai, e vamos confessar a Ele os nossos pecados. Do fundo do coração, vamos pedir a Deus que nos dê o perdão destes pecados. Nós podemos pedir isto para Deus por causa do que Jesus Cristo fez por nós na cruz. O nosso perdão e salvação está em Jesus, nosso Senhor, que fez o céu e a terra. Resolvi confessar tudo ao Senhor. E o Senhor perdoou todos os meus pecados. Deus, o Senhor é todo-poderoso e ao mesmo tempo infinitamente amoroso, a ponto de permitir que lhe chamemos de Pai. Eu sou um pobre e miserável pecador. Confesso ao Senhor todos os meus pecados e injustiças, com os quais provoquei a sua ira. Por causa destes pecados, mereço ser castigado pelo Senhor, neste mundo e na eternidade. Isso é justo e verdadeiro. Lamento de todo o coração estas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Suplico ao Senhor que me poupe do castigo e me perdoe os pecados. Peço isso por causa do seu imenso amor e da santa morte do seu amado Filho Jesus Cristo, que inocentemente sofreu amargamente para me perdoar de todos os pecados. Amém. Deus nos ama tanto que entregou seu Filho Jesus Cristo à morte, em pagamento dos nossos pecados. Por causa deste amor e das promessas registradas na Bíblia, podemos ter a certeza do perdão e nos sentir alegres e confortados, porque neste momento, mais uma vez, Deus perdoou todos os nossos pecados. Bendito seja o Deus de toda misericórdia e salvação. Amém. O salmo do dia encontramos no Salmo 139, versículos 1 a 10, onde faremos de forma responsiva. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe conheces os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua. E Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por todos os lados e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão elevado que não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo ao céu, lá estás. Se faço a minha casa no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Confessemos agora a nossa fé nas palavras do credo apostólico. Pedimos àqueles que puderem em suas casas ficarem de pé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria,
padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Amém. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. E assim como relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. A leitura do Antigo Testamento está em 1 Samuel 3, 1 a 10. O menino Samuel serviu o Senhor diante de Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, estava deitado no lugar de costume. Também Samuel estava deitado no templo do Senhor, onde estava a Arca da Aliança. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino. Samuel, Samuel. Este respondeu, eis-me aqui. Então correu para onde estava Eli e disse, eis-me aqui, pois você me chamou. Mas Eli respondeu, eu não chamei você, vá deitar. Ele foi e se deitou. O Senhor tornou a chamar, Samuel. Este se levantou, foi até Eli e disse, eis-me aqui, pois você me chamou. Mas Eli respondeu, meu filho, eu não chamei você, vá deitar. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não havia sido manifestada a ele. E o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse, eis-me aqui, pois você me chamou. Então Eli entendeu que era o Senhor quem chamava o menino. Por isso, Eli disse a Samuel, vá deitar. Se alguém chamar, diga, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E Samuel foi para o seu lugar e se deitou. Então o Senhor veio e ali esteve, e chamou como das outras vezes. Samuel, Samuel. Este respondeu, fala, porque o teu servo ouve. Até aqui. O evangelho para esse domingo encontramos em João, capítulo 1, versículos 43 a 51, onde lemos, Felipe e Natanael. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galiléia e encontrou Felipe, a quem disse, siga-me. Esse Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro.
Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Então Natanael perguntou: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Filipe respondeu: venha ver. Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele: eis um verdadeiro israelita, em quem não existe fingimento algum. Natanael perguntou a Jesus: de onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu: antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira. Então Natanael exclamou: Mestre, o Senhor é o Filho de Deus. O Senhor é o Rei de Israel. Ao que Jesus respondeu: você crê porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que estas. E acrescentou: em verdade lhes digo que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Assim termina o Evangelho deste domingo. Bom dia a todos. Olá. Coube a mim essa sempre difícil e, ao mesmo tempo, honrada tarefa de assumir o púlpito do nosso pastor na pregação dominical. Eu acho importante dizer que esse é um sermão escrito a 4 mãos. O pastor me compartilhou algumas reflexões, eu preenchi algumas lacunas, mas certamente, se algo errado foi dito, cabe a mim, certamente não ao pastor. Sermão de hoje, baseado na passagem que inclui a leitura que o nosso querido presidente Paulo fez aqui, de 1 João 1, mas eu gostaria de refletir
dentro dessa passagem, mas também com o seu contexto, um pouco antes. Então, eu vou ler nas nossas Bíblias o texto de João 1, do versículo 35 ao 42, que complementa, que apresenta o que acontece antes do texto que foi lido aqui pelo Paulo, que é o evangelho de hoje nas igrejas litúrgicas. Então, eu leio o evangelho segundo escreveu João, no capítulo 1, do versículo 35 ao versículo 42, que diz assim: No dia seguinte, João, o Batista, estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: O que vocês estão procurando? Eles disseram: Rabi, onde o Senhor mora? Rabi quer dizer mestre. Jesus respondeu: Venham ver. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia. Eram mais ou menos 4 da tarde. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele encontrou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: Achamos o Messias. Messias quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: Você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas. Cefas quer dizer Pedro. E a partir daqui, seguindo o anúncio de André a Pedro sobre Jesus ser o Messias, e Jesus falando com Pedro, encontramos então a passagem onde Filipe e Natanael se encontram e Filipe anuncia Jesus a Natanael. De antemão, eu recomendo que vocês percebam no texto e tenham em mente quantas vezes e que sentido ele diz para a gente: vejam. Nós temos vendo Jesus, vejam, eis o Cordeiro de Deus. Nós temos vem e vê. Nós temos um texto do Evangelho que está nos dizendo algo sobre Jesus. E é sobre isso que esse sermão fala. Nós vivemos num tempo muito estranho, num tempo de polarização, que nos toca diretamente. Às vezes, a gente acha que tem pouca coisa acontecendo, que isso são os outros que estão fazendo. Nós podemos ser muito equilibrados nas nossas visões políticas, nas nossas opiniões, mas às vezes acontece também de tudo ser tão intenso ao nosso redor que nos toca e não nos percebemos. E certamente você já deve ter visto isso, eu vi, e tantas outras pessoas puderam acompanhar e participar até, de discussões religiosas, que tem o centro da discussão a política, por exemplo. A vontade do ser humano, o que é certo e o que é errado. Mas especialmente, porque debates são normais, mas especialmente a gente tem visto como as pessoas têm tentado validar a sua própria opinião de maneira tão extrema que todas as outras se tornam inválidas. Por outro lado, nós também vivemos um tipo de busca por sentido da vida, por espiritualidade, alguns podem dizer, a gente pode usar aqui, que tem a ver com o que nós queremos, o que cabe para mim. Por um lado, uma posição extrema, por outro, uma posição relativa. E isso influencia diretamente na nossa fé, na nossa relação com a palavra, na nossa relação com Jesus. Porque nós passamos a tentar adaptar Jesus às nossas crenças pessoais. E muitas vezes sem perceber, porque nós fazemos isso para validar a nossa posição.
Então, hoje em dia, nós podemos enxergar um tipo de busca por Jesus, que ela é fluida, que também toca uma busca política, que pergunta, o que funciona para você? Uma espiritualidade, uma verdadeira religião, deve querer o bem para todos. E a verdade, essa é a nossa dificuldade. A verdade, sim, Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. O apóstolo João nos ensina em uma de suas cartas. Então o evangelho, ele de fato faz bem. Mas que bem é esse? É o que eu acho que é bom? Eu vou procurar então uma religião que caiba nas minhas crenças, que caiba no que eu quero para mim, o que eu aceito. Então eu vou selecionar os versículos que eu gosto, as passagens que eu gosto, o que eu não gosto pode deixar para lá. Isso pode parecer, eu vou usar um termo um tanto antiquado talvez, mas apareceu no desenho novo da Disney e eu achei um barato. Parece um pouco papo de bicho grilo, sabe? Papo de hippie, assim. Tipo, não, é tudo muito fluido, é tudo... Mas essa fluidez também acontece numa posição que se pretende conservadora, que se pretende rígida. Por quê? Nós estamos buscando um Cristo que funciona de acordo com as nossas crenças. Amórfico, que pode caber no meu copinho. E nós vamos ver mais amplamente que o texto do Evangelho não nos permite pensar assim. Por outro lado, longe da lógica fluida, relativa, a gente encontra um tipo de espiritualidade cheio de extremismos e radicalismos. Jesus aparece como um segundo Moisés. Ele dita a lei. E a lei é a ferro e fogo. Se você não cumpre, você vai para o inferno e ponto. Radicalmente a lei que nos fere, a lei que nos controla, a lei que nos limita, num termo bastante luterano, a lei que nos freia. Jesus como um segundo Moisés, que dita regras que são imutáveis e, de novo, tem verdade. Jesus e a sua palavra são imutáveis. Por quê? Que é complexo assim? Por que existem discursos que, apesar de terem um elemento de verdade, são perigosos para a nossa espiritualidade, para a nossa vida cristã? Já a gente responde essa pergunta. Porque se por um lado agora nós estamos buscando um Cristo, e se você, como eu, acompanha as redes sociais, os debates políticos e que os pastores das diferentes denominações têm falado a respeito disso, você já percebeu os discursos que aparecem. Você já percebeu como a gente está num cabo de guerra, onde Jesus está no meio e a gente quer dizer, Jesus é meu. Não, Jesus é meu. Isso também acontecia no próprio tempo de Jesus. Existia uma busca por um Messias. Uma espera que é típica do judaísmo, típica do Antigo Testamento, pelo Messias, que nós cristãos acreditamos ser o Cristo. Mas ali, eles ainda não sabiam. Nós estamos no segundo domingo após a Epifania. Estamos acompanhando, desde o Advento, quando começou o nosso ano cristão, o ano litúrgico, com a expectativa, com a promessa da vinda do Filho de Deus. Acompanhamos o Natal, quando Deus encarna em Cristo. Na Epifania, nós refletimos sobre os reis magos e como Cristo é anunciado a todos os povos, a todo tipo de ser humano, de toda cultura, língua, nação e religião, inclusive, porque eles eram magos do Oriente. E agora, nós começamos a ver o início do ministério de Jesus. Jesus está chamando os seus discípulos. Jesus já se apresenta, ou o povo o vê como um mestre. Mas até então, a expectativa, ou uma das expectativas possíveis sobre o Messias, era o de um revolucionário político. E isso é possível de vermos, gente, no Antigo Testamento. O Messias é aquele que senta no trono de Davi e que liberta Israel, e que tem um reinado que não tem fim.
Ele aparece como um rei político. Ele, de fato, aparece especialmente num contexto em que Israel é cativo, vive sob a opressão do governo romano, numa sociedade extremamente plural e polarizada em diversos partidos, em fariseus e saduceus e zelotas. Nessa sociedade, eles estão esperando um Messias. E esse Messias aparece, como provavelmente Judas esperava, como um revolucionário político que vem libertar Israel do jugo romano. Faz sentido. Mas aí, e isso é o pulo do gato, né? Aí aparece Jesus. Pregar com computador não é fácil para quem é de humanos. Jesus, quando aparece, e nesse texto é muito bacana, porque ele vai andando, e os discípulos vão chegando, e ele vai conversando, e ele chama. E ele não chega, e a primeira coisa que ele fala é levantar a sua voz e dizer, eis que te digo, por exemplo. Jesus não vem trazer um novo ensinamento. Jesus, ele vem, e nem vem reforçar uma antiga religiosidade. Jesus, ele vem andando, conversando com as pessoas, né? Dentro de uma religiosidade tradicional, Jesus era judeu, Jesus era do povo de Israel, Jesus conhecia a tradição, conhecia o texto bíblico, Jesus pregava na sinagoga, né? Mas ele não aparece nem trazendo o peso dessa tradição e reforçando ela. E também não aparece com uma proposta subjetiva. Não, vocês podem acreditar no que é confortável para vocês. Tudo bem, nós somos humanos, nós erramos mesmo, mas vamos. De novo, tem verdade nisso aí. Mas é perigoso. No entanto, apesar, né, desse perigo e dessa verdade, uma coisa que a gente não pode abrir mão e que a gente não pode deixar de perceber nesse texto é que Jesus aparece como uma pessoa concreta e viva. As pessoas que estão vendo Jesus não estão tendo uma catarse e, de repente, falando em línguas entrando em êxtase espiritual e vendo uma imagem celestial. Tem isso, né? O mais interessante é que isso aconteceu e os discípulos viram com seus próprios olhos, que é o que está acontecendo aqui. A primeira menção a Jesus, no versículo 35, versículos 35 e 36, João Batista diz para os seus discípulos, quando Jesus passa, eis o Cordeiro de Deus. Eis, quer dizer, olha lá, esse que está passando aí, esse é o Cordeiro de Deus. Ele é uma pessoa concreta e viva. Não é uma força espiritual que se adapta. É um ser humano que está ali aparecendo, que tem algo para ensinar, que tem algo para dizer, que tem opiniões, que sabe quem é. Então, Jesus não é uma força livre que você acredita, que a gente acredita do jeito que a gente quer. Existe um olhar, o nosso olhar de carne que vê de fato alguém. E é o que os discípulos estão vendo, é o que João está vendo. Isso pode nos ensinar muita coisa. E aqui eu vou começando a trazer para a gente a complexidade que eu disse lá atrás. Como pode ter algo de verdade e ser perigoso? E ser perigoso no mau sentido mesmo, tá, gente? Ser perigoso no sentido da gente incorrer em erro, da gente acreditar em coisas falsas, da gente entender que Jesus é diferente do que ele é. E eu digo, é difícil porque Jesus é uma pessoa. Quando Deus se torna um ser humano, ele experimenta a experiência humana. E Jesus carrega isso às últimas consequências. O filósofo que eu estudo, que é o meu filósofo preferido, o Kierkegaard, vai dizer que Jesus é o paradigma do ser humano. Ser um ser humano pleno é ser um ser humano espelhando-se em Jesus. Eu gosto bastante disso.
Mas nós podemos aprender com essa humanidade de Jesus. Mas no nosso texto, especialmente com as palavras vem e vê, que nós vemos algumas vezes no texto. Eu citei aqui o vem e vê de João. Não vem e vê o eis, vejam, Jesus ali, o Cordeiro de Deus. Quando os discípulos de Jesus seguem a Jesus, quer dizer, os discípulos de João Batista ainda, seguem a Jesus. Jesus diz, venham e vejam onde eu moro. Vocês querem saber onde eu moro? Vem ver. E depois, no texto que o Paulo leu, o diálogo entre Filipe e Natanael, Filipe fala para Natanael, vem e vê. O que nós podemos aprender? O que significa dizer, venha e veja? O que a gente pode aprender? E nós podemos aprender 3 coisas. Eu diria, de acordo com esse esboço, de acordo com o que eu tenho em mente hoje aqui, e o que eu e o pastor concordamos, né? A primeira vez que o vem e vê aparece no diálogo entre Jesus e os discípulos de João. Que buscais? Disseram-lhe, mestre, onde moras? João 1, versículos 38 e 39. Jesus se vira para os discípulos de João e fala, o que vocês estão buscando? E eles perguntam, onde é que você mora? E o mais interessante é que Jesus não começa a dar um sermão ali. Não, olha só, primeiro vocês têm que aprender as minhas regras, vocês têm que aprender os meus princípios, você tem que entender o que eu quero, e aí vocês podem andar comigo. Não, Jesus fala, ué, vem. Aqui no Rio a gente diz, chega aí, bora. Obrigado, Henrique. Bora, vamos lá ver. E aí, quer dizer, essa pergunta convite, né? Essa pergunta que buscais, esse convite vem e vê, está dizendo, o que vocês querem? Vem comigo, vamos ver, vem ver isso aqui. E aí é interessante, eles passaram a tarde inteira com Jesus. Que conversa foi essa? João não nos revela. Mas certamente houve espaço para diálogo, para dúvidas, para ensinamentos. Mas o primeiro momento é, vem. Porque não dá para explicar. Há um tempo atrás, nas redes sociais, a gente dizia, vem comigo que no caminho eu te explico. Tinha uma amiga minha que usava essa frase, eu gosto muito dela. Não dá. Não tem como você sintetizar Jesus em 5 minutos para uma pessoa. O cumprimento, a proposta, o mandamento do ide é, ide, fazer discípulos. Discipulado é algo que leva tempo. Vem andando junto, vamos vendo junto. Jesus, ele simplesmente convida. Se interessa. O que vocês querem? A gente quer saber onde o senhor mora. Então vem. Então vem. Simples. Simples. Interessante que eles chamam Jesus de mestre, rabi. O que isso diz para nós sobre esse momento? Esse momento em que os discípulos encontram com Jesus e são convidados para ver a casa dele. O que está na cabeça desses discípulos? Os discípulos ainda viam Jesus como um grande estudioso das Escrituras, um mestre, um scholar, um acadêmico. E Jesus não tentou consertar isso, porque de fato ele também era. Reconhecer Jesus como mestre é reconhecer a sua autoridade sobre o que ele fala. E nos evangelhos nós vemos quantas vezes as pessoas chamam ele de mestre, de rabi, e falam sobre a autoridade com que ele falava. Mas isso, reconhecer que alguém é um acadêmico, um grande estudioso, alguém, um professor, não faz dele um Messias, ou Deus. Nós não adoramos um professor. Então, olha, Jesus é uma pessoa admirável. Ele não é o Messias, nem o Salvador. É um ser humano admirável. Eles não tinham fé e nem conhecimento disso. E ainda assim, Jesus não tentou consertar nada, né? O papo veio depois. Vem e vê. Não é bonito? Sabe? Antes de você entrar... Jesus poderia ter dito, não, antes de vocês conhecerem a minha casa, vocês têm que ler esse livro aqui, vocês têm que fazer o que eu faço.
falar como eu falo, vocês têm que acreditar no que eu acredito. Não, isso é depois. Isso é depois. Conhecer Jesus começa com, vamos dar uma olhada. Né? Eu acho que eu esqueci de falar uma coisa. Espera aí. Venha e vê significa, em primeiro lugar, vem e pensa, vem e examina a evidência. Vamos ver do que se trata. O que esse Jesus está dizendo? Vamos lá ver. Pô, João falou que ele é o Cordeiro de Deus. O que é isso? Vamos lá ver onde ele mora. Que cordeiro é esse? Vamos, sabe, Os gregos tinham uma palavra antigos para isso, é espanto, que estimula a nossa curiosidade de querer saber, de querer conhecer. A segunda vez que o vem e vê aparece, já é no versículo 43, com Filipe e Natanael. Filipe já convertido, minimamente convertido, vamos dizer, ele não sabia tudo sobre Jesus, nenhum dos discípulos sabia. E ele fala, Natanael, eu encontrei o Messias. Isso era muita coisa. E aí o Natanael, bastante preconceituoso, isso é importante a gente tentar se identificar com ele. Quantas vezes hoje nós dizemos como Natanael disse sobre tantas coisas. Então Natanael pergunta para Filipe, ué, mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Nazaré devia ser um lugar muito ruim, muito pobre, ou que o Natanael simplesmente não gostasse das pessoas de lá. E ele alimentava esse preconceito. Mas é válida a sua questão. Ele tem uma crença, ele tem um preconceito, e quando ele ouve que o Jesus de Nazaré é um Messias, peraí, é estranho isso, né? Pode vir alguma coisa boa da esquerda? Pode vir alguma coisa boa da direita? Pode vir alguma coisa boa dos Estados Unidos? A gente tem esses preconceitos. Pode vir alguma coisa boa da China? Preconceitos que estão nos rondando, fantasmas que estão nos rondando. E, apesar dos problemas, elas existem, são crenças nossas. Natanael, quer dizer, a questão é válida, perguntar é válido. E Filipe fala, vamos descobrir junto, eu também não sei, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Vem ver. Vamos junto, vamos investigar, vamos estudar o que está acontecendo aqui. O preconceito de Natanael era claro, mas ele não rejeita o convite de Filipe. Ele vai. E quando ele vai, Jesus fala com ele e fala, eis aí, um verdadeiro israelita em que não há dolo. Dolo aqui é um termo que significa astúcia. Quer dizer, segundo alguns pesquisadores, o Natanael, ele, apesar do seu preconceito, aceita conhecer Jesus. Ele vai de mente aberta. Ele está disposto a colocar à prova o seu próprio preconceito e dar a Jesus o benefício da dúvida. Então, Natanael, apesar do seu preconceito, de sua dúvida, está disposto. E Jesus vê isso. Eis aí um israelita, o verdadeiro israelita em que não há astúcia. De novo, tem alguém para ser visto. Né? A gente não vê aqui, né, quando João Batista olha, quando Jesus fala com os discípulos passam a tarde com ele, quando Filipe chama Natanael, uma espiritualidade meramente subjetiva, que é fluida e pode assumir as formas que a gente quer dar. Né? Não é uma espiritualidade que a gente pode instrumentar na frase, acho que funciona para você. Vou achar aqui o que serve para mim nesse texto bíblico, nessa pessoa, Jesus. Tem um convite para você investigar profecias, fatos para quem crê, né? Evidências que apontam para esse Jesus. Vamos investigar. Porque o Evangelho, ele é sobre Cristo, uma pessoa, não simplesmente um conjunto de ensinamentos que está disponível para a nossa interpretação pessoal. João aponta para ele e diz, eis o Cordeiro de Deus. Os discípulos conhecem a sua casa, ele era uma pessoa que tinha um endereço.
Falei, mora ali na Santa Clara 307, vamos ali tomar um café com ele, sabe? Ouvem ele falar, veem como ele se comporta. Por isso esse chamado, vem e vê, vinde e vede. Recebemos uma direção para olhar. Ver com os nossos próprios olhos. Ora, a gente está falando de um texto bíblico que tem 2000 anos, basicamente, né? Deve ter sido escrito ali no 1º século. Como que nós podemos aprender, na nossa vida prática, aqui a hora eu estou falando de prática, né? Apesar de as pessoas sabem como é que eu gosto das abstrações e dos ensinamentos, aqui o caráter é prático. Como é que a gente faz? Como é que a gente vai e vê Jesus hoje? Como é que a gente pensa Jesus, reflete Jesus, investiga Jesus? Porque fisicamente ele não está mais aqui. Os discípulos tiveram essa possibilidade de ouvir ele falar, de ver que Jesus dormia, ficava cansado, comia. A gente não. O Evangelho de João, quer dizer, a nossa possibilidade é a palavra de Deus. É que a gente não pode andar com Jesus, mas a gente pode conhecer os relatos verdadeiros de quem andou com ele, como é o caso de João. Então, o Evangelho de João, ele nos dá algumas dicas, ele enfatiza a importância das ações de Jesus, que são os sinais para produzir a fé, o que o João diz ali no final do Evangelho, e a importância dos ensinamentos de Jesus, os seus discursos e a revelação dele enquanto Cristo. Bem, nós devemos, portanto, conhecer e refletir sobre o que Jesus disse. Em João 8, versículo 12, por exemplo, Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Então ele revela algo sobre si, mas ele também revela algo sobre nós. João 8, versículos 23 e 24, ele diz, vós sois cá de baixo, vós sois deste mundo. Se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Uma grave revelação sobre a nossa condição e a nossa necessidade dele. Tem promessas, como em João 3,16, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ter a vida eterna porque cremos em Cristo é uma promessa. Há mandamentos, o meu preferido sendo de João 13:34, que é um novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. E existem chamados, como o de João 20, versículo 21, onde ele fala, assim como o Pai me enviou, eu também os envio. Então, essas palavras, dentre tantas outras que nós encontramos nos outros 3 evangelhos, além de João, nos convidam a refletir sobre o que Jesus disse. Quem ele é, quem nós somos, o que ele faz. Né? O que ele vai fazer, o que Deus faz através dele, o que ele quer que a gente faça e para onde ele quer que a gente vá. O que ele quer que a gente faça no sentido do nosso chamado, da nossa vocação. Mas também é importante conhecer e refletir sobre o que Jesus fez, especificamente. Então, nós temos Jesus como mestre, né? O Jesus que nos diz quem ele é, que nos ensina os seus princípios. Mas temos esse Jesus que os discípulos puderam ver a olho nu, que fazia milagres, como transformar água em vinho no casamento de Caná, curar um paralítico no tanque de Betesda. Interessante perceber que os milagres acontecem em lugares físicos também. Então, tem essa pessoa que a gente vê e vê fazendo coisas. Né? A multiplicação de pães e peixes. Jesus também foi amoroso com as pessoas, como com a mulher adúltera, que ele salvou de um apedrejamento. Nós podemos conhecer também a ética de Jesus. O lava-pés, como Jesus nos ensina que devemos ser como mestre. Se o mestre lava os nossos pés, nós devemos lavar os pés uns dos outros. E especialmente, isso a gente não pode deixar passar, a obra da salvação. A encarnação de Deus em um bebê. Que nós vemos em João 1, por exemplo. Né? Não necessariamente a imagem do bebê, mas esse Deus que era o verbo e que se faz carne. Nós acompanhamos a vida de Jesus, nos milagres que ele fez, nas palavras que ele nos disse. A morte de Jesus, nós podemos, por exemplo, em João 18, encontrar Jesus diante de Pilatos. E a ressurreição de Jesus, em João 20.
Então, nós vemos o que aprendemos na palavra no Evangelho de João e em outros evangelhos, o que Jesus fez por nós. Então, tem informação objetiva do que ele diz e do que ele faz. E o que isso significa para a gente? A gente está vindo e vendo e buscando conhecer a Jesus? Como é que a gente faz isso? A gente tem esses elementos que estão aqui no texto bíblico que eu citei para vocês, mas o que a gente faz com isso? Ora, no ano passado, aqui na nossa igreja, a gente teve uma experiência que foi muito bacana e que transformou a dificuldade que a pandemia trouxe numa bênção, que é o nosso estudo bíblico. Nós começamos um plano que achamos que ia ser presencial aqui na igreja. Vamos acompanhar o livro A História, lendo cada história da Bíblia, conhecendo a história de Deus e do seu povo e como é que Cristo é o ponto alto dessa história. E de repente, a pandemia vem e a gente fica sem saber o que fazer e a gente começa a fazer reunião online e várias pessoas puderam não só conhecer a nossa igreja, como fazer parte dela. E mesmo não fazendo parte dela, participar com a gente de um processo que é uma busca para conhecer a Jesus, para conhecer a palavra de Deus, que nos levou um pouco mais para perto dele, um pouco mais para perto do conhecimento de Deus, com estudos diários, com troca de informações e reflexões no WhatsApp, com reuniões dominicais para a gente trocar as nossas experiências, e foi muito bom. Juntos nós fomos e vimos, atendemos a esse chamado de olhar a palavra, de conhecer a Jesus. E isso é uma forma que pode acontecer. Mas devemos sempre ir à palavra em primeiro lugar. É ela que nos diz quem Jesus é. E nós passamos a conhecê-lo. E a gente continua. O vinde e vede é um chamado diário de caminharmos em direção a Jesus, de lermos a palavra, de orarmos e de pedirmos ao Espírito Santo para nos revelar a sua palavra, de pedirmos perdão pelos nossos pecados e reconhecermos que ele nos perdoa. Seguimos estudando a palavra e nesse ano de 2021 seguiremos lendo os evangelhos, lendo as confissões luteranas, refletindo sobre a nossa missão como cristãos. Tem muita coisa legal. E é isso, gente. Ir e ver Jesus também é divertido. Imagina como não foi agradável passar uma tarde com Jesus na casa dele, para eles terem ficado esse tempo todo. Em segundo lugar, vir e ver, vem e ver, esse chamado, significa venha e mude a sua vida. Jesus não é só algo para nós aprendermos com a nossa mente. Mesmo que a gente reconheça que ele não pode ser qualquer coisa, não pode ser o que eu quero que ele seja, esse chamado é um chamado ao discipulado, que põe uma questão. Vem, vê e vem mudar de vida. É um convite também. Vem ser meu discípulo, Jesus nos diria. Seguir a Jesus tem uma implicação que merece ser destacada nos versículos 50 e 51, os dois últimos versículos do Evangelho de hoje, que é: pois maiores coisas que estas verás, Jesus diz a Natanael. E acrescentou: em verdade lhes digo, que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. João 1, versículos 50 e 51. Aqui Jesus diz para os seus discípulos: quem vai ver os céus abertos e os anjos de Deus descendo e subindo sobre o Filho do Homem, que aqui é uma referência clara a escada de Jacó, a visão que Jacó teve no deserto. Quem verá é aquele que é discípulo de Jesus. Essas palavras vêm depois do que eu chamaria de a conversão de Natanael. Natanael olha: mestre, tu és o Filho de Deus, o Rei de Israel, ou o Rei da terra. Há um reconhecimento da autoridade de Jesus. Natanael se converte. E aí, depois dessa declaração de Natanael, Jesus fala: ora, porque eu te falei, eu fui profeta, né? Porque eu falei que eu te vi, você creu? E aí ele fala essas palavras: vocês vão ver coisas muito maiores. E Jesus diz algo muito interessante: em verdade, literalmente em grego, amém, amém. Amém é uma palavra que denota autoridade. Quando alguém começa uma palavra com amém, ele vai dizer algo que tem uma autoridade, que é sério, que tem uma severidade, que não pode ser levado na brincadeira. Mas Jesus repete a palavra amém. Amém,
amém, em verdade. Ele reivindica a autoridade às suas palavras. Parece que muda de tom o texto, né? Não é apenas um chamado, Jesus não está apenas chamando a um segmento, mas ele qualifica com a autoridade. Eu tenho autoridade para fazer discípulos. Esse ensinamento que vocês recebem é de autoridade, não é qualquer autoridade. Porque Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Deus encarnado. Jesus é o Messias, para fazer sentido para seus discípulos, né? É um segmento que envolve submissão. Natanael viu isso. Tu és o Rei, quando reconhecemos Jesus como Senhor. É um segmento, um discipulado que envolve entrega, mudança de vida, mudança de mentalidade, submissão à autoridade dele, alinhamento com ele, mudança de vida. Já falei isso, né? Ir e ver é aceitar o amém, é aceitar a autoridade de Jesus e segui-lo incondicionalmente. Seguir sua autoridade, sua proposta na íntegra. O que a gente vê até agora, a gente já está caminhando para o final, nós entendemos que Jesus não é qualquer coisa. Que Jesus não cabe na minha proposta. Jesus não cabe no meu mundinho, não vai ser do jeito que eu quero. Então quem é Jesus? Jesus ele é o Rei, o Mestre, o Filho de Deus. E o que ele faz? Ele me chama para alguma coisa. Ele me chama para segui-lo. Mas não é um segmento, eu adoro filosofia e tenho um filósofo que é o meu preferido e eu penso nas categorias que ele pensa. Essa é a minha vida, gente, esse é o meu trabalho. Mas não é isso o chamado de Jesus. O chamado de Jesus é entregue a sua vida inteira. A vida no discipulado de Jesus é de completa rendição. Como no Apocalipse, os 24 anciãos tiram as suas coroas e se lançam em direção a ele. É difícil, por isso que muitos discípulos debandam, né? Quando eles falam, essa palavra é muito dura, quem pode segui-lo? Mas esse é Jesus. Isso é o intrigante, talvez, de Jesus, o autoritativo de Jesus. E a gente não pode perder que, apesar de Jesus morrer pelos nossos pecados, manifestar a graça de Deus, ele também é Rei, ele também é Senhor. E nós não podemos abrir mão disso. Ser discípulo de Jesus não é só acreditar em alguma coisa. Eu acho que isso é muito importante para nós. A gente não pode pegar a Bíblia e selecionar. Esse versículo eu quero, esse versículo não. Essa palavra de Jesus eu quero, essa palavra de Jesus não. Isso não é seguir a Jesus. Isso é seguir a si próprio. Você não está indo ver. Você está pensando aqui, eu acho que é isso aqui. Gente, essa palavra, essas coisas acontecem comigo às vezes. Eu percebo que ela está muito lei, né? Nós luteranos diríamos falta evangelho, talvez. Mas o evangelho aparece quando em primeiro lugar é Jesus que vem. Ou que alguém a quem Jesus alcançou, veio até nós. Que é exatamente o terceiro ponto e último desse vem e vê que nós encontramos na passagem de João 1. Vem e ver significa ver e partilhar o segmento numa perspectiva comunitária, convidando os amigos para seguirmos juntos. Jesus, agora fica um pouco mais leve, né? Jesus é Rei, sim, mas isso faz parte do paradoxo que é o Cristo, que é o Deus homem. É Deus, é Rei, é Senhor, mas é Deus que se faz servo. É Deus que vem até nós, não exige que nós vamos até Ele. É Deus que lava os nossos pés e fala, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Vocês têm que amar uns aos outros. Vocês têm que conviver. E como é que acontece a missão, né, vamos dizer assim, da igreja ou dos discípulos nesse texto? Tão simples pode parecer para a gente. Primeiro, João Batista leva André e outro discípulo a Jesus quando ele fala, eis, olhem, alguém mostrou Jesus para André e o outro discípulo. André leva Jesus a Pedro. Filipe leva Jesus a Natanael e chama Natanael, vem ver então. O Messias está aqui, ele veio. E aí, Natanael, olha aqui, vamos ver. Será que você está certo? Será que você está errado? Tem uma troca de ideia, sabe?
Os discípulos vão se juntando com Jesus e vão vivendo ali. O convite de Filipe a Natanael é um convite de vamos junto, vamos andar junto com esse cara e vamos ver o que ele está falando, vamos pôr a prova, vamos descobrir. Sabe? A caminhada cristã é uma caminhada em comunidade, onde nós ajudamos uns aos outros, anunciamos a Cristo a quem ainda não o conhece, nos edificamos juntos como igreja e no conhecimento dele. A gente não pode esquecer que ir e anunciar é um mandamento que o próprio Jesus nos dá em Mateus 28, versículo 19. É importante a gente viver junto. Então, primeiro, só para fazer a síntese para a gente não se perder. Primeiro, Jesus não é qualquer coisa. Segundo, Jesus ele tem um convite ao discipulado. E o vem e vê implica que a gente venha junto. É no plural, né? Vinde e vede. Segunda pessoa do plural, se eu estou certo. Então, o convite é que nós juntos vamos conhecer a Jesus. E como é que se dá isso na nossa vida? Como é que a gente conhece a Jesus junto? Andando junto, rindo junto, chorando junto. Ter uma prática, como a gente teve no ano passado, que alegrou muito o nosso coração, de juntos lermos a palavra, de juntos conversarmos sobre Jesus, sobre o que Ele nos faz, é poder chorar junto com o irmão. Porque uma coisa é você falar que você tem uma aflição e que você está perdendo a esperança para alguém que não tem a mesma fé que você. Ele pode te dizer palavras bonitas, ele pode te dar uma força. Mas é muito diferente quando você fala com alguém e alguém pode dizer para você, mas Jesus é a nossa esperança. Vamos orar juntos. Isso que eu chamo de comunhão espiritual é algo que a gente só experimenta na vivência da igreja. A confiança que a gente pode ter de que quando a gente fala sobre a nossa vida, seja sobre algo bom ou sobre algo ruim, o nosso irmão em Cristo compreende o sentido da nossa vida, o sentido da nossa existência. Então, quando a gente passa por problemas e fala, eu preciso de oração, tem alguém para orar por você. E isso só a vida em comunidade cristã nos traz. O suporte espiritual traz um valor incomensurável à vida comunitária. É muito diferente quando a gente vai levar esperança para alguém que não crê em Jesus e quando a gente quer levar esperança para alguém que crê em Jesus. A gente se fortalece em unidade. Um testemunho pessoal, breve, prometo. Eu tive um período da minha vida que eu não tive igreja. Eu fiquei 1 ano e 3 meses, mais ou menos, 1 ano e meio, fora do convívio da igreja. Teve alguma importância para mim, mas hoje eu digo o quanto é importante ter uma vida comunitária. O quanto que a minha fé, às vezes, não se sustenta sozinho. Eu preciso de um irmão, de um pastor, de um amigo, para dizer, não, cara, mas Jesus está aqui. Não, mas Jesus te perdoa os seus pecados. A vida em comunidade é essencial na experiência cristã. E a gente não experimenta a vida cristã, a vida com Cristo, sem a experiência da comunidade. Especificamente o chamado ao amor que Jesus nos faz é de acolhimento. É sempre relacional. Eu costumo dizer que a gente entra no nosso quarto para orar e depois sai e vive a experiência cristã. Caminhando para o final, seria muito fácil, talvez, se não tivesse esse chamamento. Afinal, viver em comunidade é muito difícil. Tem aquele irmão que acredita diferente de você, que tem uma posição política diferente de você. Né? Seria muito mais fácil se a gente pudesse só pegar a Bíblia e ler, só ler um livro. Né? Eu sou filósofo, então a minha vida é ficar lendo livro, interpretando as coisas, entendendo as coisas. E aí, de repente, Jesus fala, não. Amem uns aos outros. Vão de 2 em 2. Né? O envio de Jesus dos 70 de 2 em 2. A gente é chamado para a vida em comunidade. E isso é uma das coisas que dá bastante valor à experiência cristã e mostra a sua importância. Não é uma coisa que você pode fazer sozinho. É uma coisa que você tem que fazer junto. E isso diz sobre Jesus. Jesus, a palavra nos diz, é o primogênito entre muitos irmãos. Em Cristo somos todos família, unidos no seu corpo e no seu sangue. Então devemos viver em unidade. Sabemos que Jesus é alguém específico, uma pessoa específica, que nos chama a um discipulado e nos leva a uma vida em amor.
o diálogo entre Filipe e Natanael nos ensina, traz algumas coisas para a gente. Nos ensina sobre paciência. Não só o diálogo, né? Na verdade todo o texto. Nos ensina sobre paciência. Primeiro João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus. E depois os discípulos vão. Precisa de tempo para digerir na nossa mente o que a gente está ouvindo. O que significa que ele é o Cordeiro de Deus? Quem é esse Jesus? O que significa dizer que ele perdoa os meus pecados, que ele me ama? Paciência. Paciência para a gente crescer e amadurecer na fé. Não foi no dia que os discípulos conheceram Jesus que eles mudaram a vida. É um processo. É um processo. Paciência. Leva tempo. E a parceria com outros irmãos mais maduros que a gente, mais vividos que a gente, ou que estão num momento diferente da gente, faz toda a diferença na nossa caminhada cristã. Em segundo lugar, nós aprendemos sobre coragem. Natanael tinha um preconceito, a gente falou um pouco antes, né? Mas ele teve coragem de pôr isso à prova. Assim como Filipe teve coragem de mostrar Natanael o Messias. Ora, se Filipe era amigo de Natanael, muito provavelmente ele sabia que Natanael tinha um preconceito com os nazarenos. E aí, de repente, você vai dizer que você conheceu o Messias e que esse Messias é nazareno. Coragem. Coragem para testemunhar. Coragem para pôr também as nossas dúvidas à prova. Juntos, nós temos mais estímulo para coragem. Juntos, a gente anda mais, a gente chega mais longe. Juntos, a gente tem menos medo, porque um confia no outro. O Eclesiastes vai nos dizer que o cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Juntos, temos muito mais força e coragem para anunciar o Messias, para anunciar o Evangelho. E para mostrar, porque é isso que Jesus diz, vocês vão saber que vocês são meus discípulos se vocês tiverem amor uns pelos outros. Então, quando a igreja vive junto e se fortalece junta, ela testemunha Jesus muito mais brilhante e vivamente. Por fim, ela nos estimula a humildade e confiança. Humildade para dizer, olha, eu não sei. Ô Filipe, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Olha, ô Natanael, eu não sei, mas vamos ver. Humildade. A gente não tem que saber tudo. A gente não sabe tudo sobre Jesus. Sabe, a gente está aqui na igreja estudando a Bíblia, tem pastor, teólogo, filósofo, engenheiro, tem de tudo. Mas a gente não sabe tudo. E isso é importante para a vida cristã. Na humildade, eu estou disposto a aprender com o outro. Que não é porque não leu os livros que eu li, que sabe menos do que eu, às vezes sabe muito mais. Isso é a experiência do amor cristão. E confiança. Confiança para dizer, vamos juntos. Vamos descobrir como é que vive com Jesus. Que discipulado é esse? Jesus é... Eu tô falando isso porque a gente vê isso, né? Jesus é de direita ou de esquerda? Jesus ele é progressista ou conservador? Jesus está do meu lado ou do seu lado? Não sei. Vamos descobrir junto? Vamos andar junto nessa caminhada? Então, conhecer a Jesus e o que ele diz, conhecer a Jesus e o que ele faz, viver reconhecendo a autoridade de Jesus e, sob essa autoridade, viver no amor que ele primeiro mostrou sobre todos nós, morrendo por nós na cruz, perdoando dívidas impagáveis e nos convidando a amarmos-nos uns aos outros como ele nos amou, perdoando dívidas impagáveis. Jesus não é fluido, mas ele também não é um conjunto, um bloco rígido de leis, a pedra onde foi escrito os 10 mandamentos. Jesus é uma pessoa. Deus é trindade, o Pai, com toda a sua autoridade. O Cristo que se faz homem e que morre e que é o servo sofredor. E o Espírito Santo que nos une. É o mistério, né? Mas certamente o mistério que não está disponível ao fazer o que eu quiser com ele, mas que nos convida a nos fazermos a sua vontade, a submetermos-nos a ela. Que Deus nos abençoe, que possamos ser edificados por essa palavra e buscar conhecer a Jesus dia após dia. Amém.
amigo temos que sofreu a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta ao coração dorido gozo, paz, consolação. Leva o coração ferido tudo a Deus em oração. Andas fraco e carregado de cuidados e temor. Vai ao Salvador amar, confere teu mal expor. Busca o teu melhor amigo, fala a Cristo em oração. Nele encontras terno abrigo e repouso na aflição. Cristo é verdadeiro amigo, disto provas nos mostrou. Quando para ter consigo os culpados se humanou, veio com seu sangue puro dos pecados nos lavar. Eterna vai nos dar. Oremos. Todo-Poderoso e eterno Deus, digno da reverência de todas as pessoas, agradecemos-te de coração pelas inúmeras bênçãos que, sem mérito ou dignidade da nossa parte, nos concedeste. Louvamos-te especialmente por teres preservado entre nós a tua palavra salvadora, que há pouco ouvimos, e os santos sacramentos. Pedimos-te, Senhor, que concedas à tua igreja pureza de doutrina e pastores fiéis, que preguem a tua palavra com ousadia e poder. Permite a todos que a ouvem uma correta compreensão e confiança na mesma. Envia trabalhadores à tua seara e abre a porta da fé aos que ainda não te conhecem. Lembra os inimigos da tua igreja com misericórdia e concede-lhes o arrependimento para a nova vida em Cristo. Protege e defende a tua igreja de todos os perigos e tribulações. Fortalece a nós e os demais cristãos para que coloquemos a nossa confiança exclusivamente na graça revelada em Cristo e ajuda-nos a combater o bom combate da fé, para que alcancemos, afinal, a nossa salvação eterna. Por tua misericórdia, Senhor, ouve a nossa oração. Derrama a tua graça e o teu poder sobre todas as nações da terra.
abençoa especialmente este nosso país, o seu povo e a todos que ocupam cargos de liderança e autoridade, diante de tantas dificuldades pelas quais passamos. Faze resplandecer a tua glória no meio do povo, para que haja misericórdia e verdade, justiça e paz em todos os lugares. Por tua misericórdia, Senhor, ouve a nossa oração. Entregamos aos teus cuidados as nossas escolas e pedimos-te que concedas que nossos filhos cresçam num conhecimento e sabedoria que seja útil, bem como nas virtudes cristãs, e ajuda-os para que possam produzir bons frutos para a vida aqui neste mundo. Dá sabedoria, senso de responsabilidade, espírito de sacrifício e paciência aos professores e mestres, para que possam cumprir com alegria e prazer a sua vocação de educadores da justiça que provém de Cristo. Por tua misericórdia, Senhor, ouve a nossa oração. Bondosamente defende-nos de toda calamidade proveniente de incêndio, inundação, guerra e doenças contagiosas, como da pandemia pela qual todo o mundo está sofrendo tanto nesse momento, de escassez e fome, de marginalidade, crimes, desemprego e de qualquer outro mal que possa afetar o nosso corpo. Cuida e faze prosperar a cada um em sua vocação e permite que todas as ciências e artes úteis floresçam entre nós. Seu Deus das viúvas e dos órfãos, o ajudador dos enfermos e necessitados, o confortador dos abatidos e aflitos. Por tua misericórdia, Senhor, ouve a nossa oração. Aceita, te imploramos, nosso corpo e nossa vida, nossos corações e nossas mentes, as ofertas que trazemos perante ti para o teu louvor e serviço. Por tua misericórdia, Senhor, ouve a nossa oração. Concede o teu Espírito Santo a todos os que participam das ceias quando temos aqui na nossa igreja, para que recebam o corpo e sangue de Jesus Cristo. Por tua misericórdia, Senhor, ouve a nossa oração. Pedimos, ó Deus, especialmente por tantas pessoas nesse nosso querido país, e especificamente aqui na nossa congregação também, que têm sido acometidos pela Covid-19, que têm sofrido, pessoas que pedem as nossas orações, pessoas com as quais nós temos uma relação de amizade, pessoas que às vezes estão afastados da compreensão e da oferta que Jesus Cristo nos oferece. Enfim, Senhor, pedimos que cada um deles receba de Ti, ó Espírito Santo, ensinamento, compreensão e reflexão, para que possam aceitar a oferta de salvação do nosso Jesus Cristo. Como estrangeiros e peregrinos que somos neste mundo, ajuda-nos por meio da verdadeira fé e uma vida agradável a Ti, a nos prepararmos para a vida que há de vir, fazendo a obra que nos confiaste enquanto é dia, antes que venha a noite, quando ninguém mais pode trabalhar. E quando vier a nossa hora derradeira, sustenta-nos com Teu poder e recebe-nos em Teu reino celestial. Por Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E nessa fase final, já chegando ao final do culto, temos sempre o processo de lembrarmos
no momento em que recebemos a Tua palavra, em que tivemos a oportunidade de louvar a Ti através dos hinos, a oportunidade que tivemos de orar e falar contigo e saber que nos escuta e ouve as nossas orações, queremos, em retribuição a isso, proceder às nossas ofertas. Vocês que estão em casa, estão no processo online, vocês devem, nessa hora, conhecer a informação referente à nossa conta bancária, que está sendo projetada, para que vocês, com calma, possam, às vezes a gente passa um pouco rápido, que vocês possam anotá-la, eventualmente até fotografar esse slide, para que então vocês possam proceder às suas contribuições voluntárias. Sempre aqui na nossa igreja destacamos isso, que nada aqui é imposto, e sim, tudo provém da vontade de vocês de reconhecerem o quanto Deus faz por vocês em suas vidas e também o quanto nós necessitamos das vossas ofertas para a manutenção dos nossos trabalhos. E agradecemos muito a vocês por isso. Enfim, concluindo esse culto, nós queremos nos dirigir a Deus, orando em conjunto. A bênção. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Caros amigos, muito obrigado por termos tido essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, nós e os voluntários, nós aqui como voluntários, e vocês, cada um em suas casas, mas certos de que nós estamos congregando com o nosso querido e amado Deus. Obrigado pela palavra que ouvida hoje, e queremos sempre lembrar, Senhor, do tema para esse ano da igreja, firmados em Cristo. Recebemos e compartilhamos. Quer dizer, fazemos missão através do perdão, da vida e salvação. Obrigado a todos, tenham todos um bom dia, uma boa e abençoada semana. Amém. Quando a noite vem, quando os sonhos vão, confiar em si é lutar sem razão. Onde encontrar o caminho à luz, segurança e paz para o coração. A palavra então vem nos ensinar o que Cristo fez ao se entregar. Sua cruz nos deu o caminho ao Pai. Sua graça faz nossa vida ter a razão de crer e de agir, para refletir seu amor ao servir. Firmes, sim, firmes em Jesus Senhor, com perdão e amor, espalhando a paz. Firmes, sim, firmes na alegria e dor, com perdão e amor, sua graça nos dá salvação. O batismo traz de presente a Deus essa fé que move os corações. Tanto amor assim enche o nosso ser, nos levando sempre a te adorar. Te pedimos, Pai, nos mantém de pé nesta comunhão que tu nos dás. E no vinho e pão, tua ceia é perdão. É tão bom poder um ao outro amar, consolar também, testemunhar, caminhar
pé no lugar. Firmes, sim, firmes, em Jesus, Senhor, com perdão e amor, espalhando